Oiê! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Crônicas da Moda. Eu não me canso de dizer isso. Bem-vindos, 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 bem-vindos! Vocês repararam que hoje eu tô mais colorida, né? Mais vibrante. É porque esse meio look aqui, que vocês só me veem da cintura pra cima, tem tudo a ver com a história de hoje. O Crônicas da Moda vai te contar a história de Elsa Schiaparelli. Então, vamos começar pelo começo, né? Eu pensei em adiantar algumas coisas, mas é que eu posso dizer de Elsa Schiaparelli para vocês antes de começar a história. Ela era uma mulher incrível, que criou coisas incríveis, e ela era uma mulher super vibrante, super exagerada. Tudo dela era muito dramático, era muito teatral. Inclusive o meu batom tem tudo a ver com ela, não que seja da marca, tá? Então, para começar a história do começo, Elsa Schiaparelli, como o próprio nome já dá para notar, não sei se deu para você, ela é italiana e ela nasceu numa família muito rica da Itália, ela tinha muita grana. Ela, inclusive, era neta de um astrônomo muito famoso, que era o Giovanni Schiaparelli. Se vocês botarem o nome dele no Google, vocês vão ver, aparece várias coisas. Como ela tinha uma família bem de grana, ela pôde viajar muito pela Europa quando ela era jovem, né? Ela fez vários intercâmbios, vários mochilões pela Europa. Ela foi estudar na Suíça, ela foi estudar em Londres, e é em Londres, inclusive, que ela conhece o seu marido, que era um filósofo chamado Willy de Kerlor. E ela conhece ele em 1913, bem no iniciozinho do século, né? Eles se casam e eles vão morar em Nova York, né, para começar a vida. Lá eles têm a filha deles, né, a filha do casal, mas o casamento não dura muito, não vai bem, e eles logo se separam. E aí ela fica divorciada com a filha no colo, numa cidade que ela não conhece ninguém. Aí ela diz: não tem por que eu ficar aqui. Então ela volta para a Europa, mas ela não vai para a Itália, ela vai já direto para a França para ficar em Paris. Isso em 1922. Nessa época, ela já começava a desenhar alguns croquis, né? Ela fazia muitos tricôs, mas assim, coisas para ela usar. Não era nada que ela comercializasse, eu acho que ela sequer nem pensava que um dia se tornaria este ícone da moda. E aí, um belo dia, ela vai para um almoço num restaurante lá super badalado e ela vai usando uma de suas criações, que era o suéter trompe d'oeil. Perdoem o francês, viu, gente? Meu francês é péssimo. Mas, basicamente, isso quer dizer em português engana-olho, que é uma técnica de perspectiva que um desenho faz com que um desenho bidimensional pareça tridimensional, parece que ele sai da roupa. Foi uma técnica muito usada, inclusive recentemente, em desfiles da Gucci e da Moschino de 2016 e 2017, respectivamente. E aí o suéter era assim, era preto, com um laço aqui em cima, né, que era o desenho, e como ele tinha essa técnica, ficava parecendo que o laço era uma coisa à parte do suéter, que ele saía, mas quando você chegava perto você via que não, que era um desenho chapado. E isso na época chamou a atenção de todo mundo no restaurante. As pessoas ficavam assim olhando, tipo, como é isso? Não tô entendendo muito bem, que diferente, né? Ela era a diferentona, Elsa Schiaparelli. Esse é um bom termo para descrever ela. E aí um cara que tava lá, que ele era representante de um grande magazine, de uma grande loja de departamentos americana, que era a Strauss, que ficava em Nova York, gostou tanto da peça e disse a ela: olha, eu quero encomendar com você 40 suéteres desse e com 40 saias para combinar, né? Que naquela época era tudo conjunto. E você me dá em 15 dias que eu tô indo para Nova York e eu vou vender na loja lá. Aí na hora ela diz: tudo bem, claro, vou entregar sim, numa boa. Mentira, por dentro ela pirou mesmo, porque ela não sabia como ia entregar isso, ela não sabia costurar. Então ela teve que dar os pulos dela. Ela pegou a costureira particular dela, que estava acostumada a fazer roupas em pouca quantidade só para ela, e pediu para ela fazer as saias, e ela contrata um casal de camponeses que sabiam tricotar, né, para eles fazerem o suéter com a técnica lá do engana-olho. E aí ela consegue entregar as 40 peças de cada para o representante da loja e ele vai para os Estados Unidos com ela. E aí, sucesso! Saiu inclusive na Vogue francesa como, né, um dos grandes ícones de estilo, né, e
da técnica e tudo mais, foi super bem falada. E ela ficou naquela, pô, massa, né? Mas o que eu faço com esse sucesso agora? E ela tinha um grande amigo que também era estilista, que era o Paul Poiret. Ele era um grande estilista também dessa época do início do século. Ele, inclusive, é considerado o primeiro que tira o espartilho da mulher. E ele diz a ela, menina, abre sua loja, abre seu ateliê. Você é incrível, se joga. Ela pega esse conselho do amigo e abre o seu ateliê em 1927. E aí, 2 anos depois, ela já lança a primeira coleção, que é um sucesso arrebatador. Nos anos 30, ela vai ter, assim, vai ser a grande década de Elsa Schiaparelli. Ela vai bombar, reinar na década de 1930. Ela vai chegar a ter 8 ateliês, né? Vai comandar, tipo, mais de 400 funcionários. E o legal que ela fez, que era super diferente para a época, foi que no ateliê ela instalou uma boutique que vendia roupas prontas para usar. Ou seja, essa atitude tão simples e banal que temos hoje, de entrar numa loja, escolher uma roupa, comprar, pegar a sacolinha e sair, não existia isso naquela época, tá? Porque qualquer roupa que você quisesse fazer, mesmo que não fosse uma roupa de festa, que fosse uma roupa do dia a dia, você ia na modista, tirava suas medidas, escolhia o modelo, esperava uns dias, umas semanas, até a encomenda chegar na sua casa. Então, quando ela montou uma boutique com um bocado de blusa e um bocado de saia, que era basicamente o conjunto básico que a mulher usava na época, pronta para usar, tipo, as pessoas ficaram, sério que eu posso pegar a minha roupa, meter na sacola e sair? Tipo, isso foi muito revolucionário. Ela adiantou, na verdade, o prêt-à-porter, né? Que só vai acontecer na segunda metade do século XX, mas ela já trouxe isso já para os anos 30. Ela foi uma mulher tão vibrante, assim, ela dominou tanto essa época que ela foi a primeira estilista mulher a ser capa da revista Time. Em 1934, ela foi capa da revista Time. Gente, isso é demais, sabe? Porque quando eu penso, tipo, hoje, se a gente vê isso acontecendo, a gente já acha, sensacional, uma mulher chegar nesse patamar, sabe? É muito bom, mas naquela época, essa sensação era ainda maior, porque as desigualdades, as diferenças eram ainda mais acentuadas, né? Então eu me empolgo contando essas coisas para vocês. O que era a especialidade de Elsa Schiaparelli? Era arte. Ela não sabia diferenciar moda e artes plásticas. Para ela eram coisas que tinham que caminhar juntas. Não existia você fazer moda sem pensar a moda como arte. Ela vai ter um grande braço das artes plásticas dentro disso. Sabe quem vai ser um grande parceiro dela? Ninguém menos que Salvador Dalí, o melhor amigo, o BFF de Elsa Schiaparelli, vai ser um grande parceiro dela em várias coleções. E assim, a parceria com Salvador Dalí só vai render peças bem excêntricas, né? Vocês conhecem, Salvador Dalí é o pai do surrealismo. Ele vai levar todo esse movimento artístico para dentro da moda de Schiaparelli, que deu esse espaço para ele. Então vai ter chapéu em forma de sapato, o taillé escrivaninha com os bolsos que eram gavetas, peças desse tipo, que inclusive as coleções que foram feitas em parceria com Dalí nunca tinham muitas peças em quantidade, porque obviamente não era toda cliente que tinha coragem de sair na rua com chapéu em formato de sapato. Em geral, independente de ter coleções com Salvador Dalí ou não, a moda de Elsa Schiaparelli era uma moda exagerada, era uma moda para uma mulher que gostava de aparecer. Tanto é que, coincidência ou não, a maioria das suas clientes eram atrizes, brilhantes atrizes de Hollywood. Era Greta Garbo, Marlene Dietrich, Mae West, que eram as grandes divas daquele cinema hollywoodiano dos anos 30. Elsa Schiaparelli fez tanto sucesso que ela começou a incomodar muita gente grande e importante na moda. Muita gente não. Ela incomodou muito Chanel. A verdade é que elas eram arquirrivais. Era muito conhecida essa rivalidade entre ambas, porque inclusive elas tinham estilos
completamente opostos, elas pensavam a moda de maneiras opostas. Enquanto Chanel queria criar uma moda prática para mulher moderna, com cores sóbrias, com aquela coisa mais clean, Schiaparelli queria aquela loucura surreal, cores fortes, tudo forte, fazer coleção com Salvador Dalí. Ela tava assim no mundo da lua. Então elas tinham realmente visões muito diferentes do que era moda. E assim, se desprezavam ao máximo. Chanel chamava ela de a italiana. Fazia questão de botar lá embaixo, era no desprezo. Uma coisa legal de Schiaparelli é que ela dava temas às coleções dela. Que hoje é uma coisa relativamente comum, né? Todo desfile de moda que a gente vê, toda a coleção, a gente consegue identificar pelo menos algumas referências, ou qual foi a temática, o que é que dominou ali naquele cenário. Mas naquela época, tipo, isso não existia, mas ela adorava, então ela fez várias coleções temáticas e uma delas, a que é mais emblemática, que fez mais sucesso, é a coleção Le Cirque, que foi da primavera de 1938, que foi uma coleção feita com Salvador Dalí também. O desfile, conta-se, né, os registros que a gente tem, que foi algo apoteótico, algo inclusive que a gente pode comparar aos desfiles show que a gente tinha até antes da pandemia, né, pelo menos. Mas a gente vinha aí de uma tendência, né, de desfiles de moda que eram verdadeiras apoteoses, shows. A Chanel entrava no Grand Palais e transformava aquilo no que ela quisesse. E era fantástico. E quando a gente vê esse desfile Le Cirque de Schiaparelli, os historiadores comparam que realmente era a única coisa que aconteceu nos anos 30 que a gente pode comparar aos desfiles que a gente tinha hoje. Ela trouxe artistas de circo, acrobatas, trapezistas, trouxe animais, que é bastante questionável, uma atitude nada legal, né? Mas naquela época, infelizmente, não se tinha esse pensamento, então ela botou cavalos, elefantes. E a coleção trazia coisas bem diferentes, bem a cara de Schiaparelli e de Salvador Dalí. Então eram botões de um casaco que eram em formato de cabeça de palhaço, ou chapéu em forma de sorvete. Outra coleção dela que foi muito legal também foi a coleção sobre astrologia. Atenção, ó, loucas dos signos, essa é pra vocês. Dentre as peças da coleção, que tava tudo também muito cheio de bordado, uma coisa linda, tinha uma peça que é muito emblemática, bordada a fios de ouro, todos os signos do zodíaco. Uma coisa assim magnânima, né? É uma obra de arte, de fato. Não tem como chamar de outra forma. E aí depois ela fez várias coleções temáticas, com tema de música, tema do fundo do mar. Ela adorava. Quanto mais ela pudesse viajar, melhor. Agora, é claro que Schiaparelli também pensou no lado prático das mulheres. Ela não ficou só nesses devaneios surrealistas, não. Ela trouxe muita praticidade. E uma delas veio através do zíper. Do zíper, Maria? Sim, do zíper. O zíper que é tão comum hoje, que tá em várias roupas que a gente usa. Naquela época, essas peças de alta costura não usavam zíper. Zíper era uma coisa para roupas simples, para roupas assim, né, de pessoas mais simples. Não era coisa para alta costura. As roupas de alta costura, elas se fechavam com aquela fileira intermináveis de botão, né, que dava um acabamento bonito. Mas Maria, como é que a mulher ela conseguia se vestir? Como é que ela ia fechar tantos botões atrás dela? Oh, meu amor, deixa eu te contar. Nessa época, as mulheres ricas, que era quem tinha dinheiro para comprar nesses ateliês de Schiaparelli e das outras todas, elas tinham camareiras. Então elas não faziam nada sozinhas. Elas tinham camareiras que passavam as roupas, que traziam as roupas, que ajudavam a calçar as meias, que ajudavam a botar o espartilho, quando tinha, né? Que ajudava a vestir a roupa, que fazia o cabelo, que penteava, que fazia tudo. Então, quando um estilista ia criar, tipo, o seu modelito, a sua roupa, ele não pensava, poxa, eu tenho que inventar uma forma do meu vestido fechar de forma prática para que minha cliente consiga fechar sozinha. Não, ele sabia que a cliente dele tinha uma camareira, que ia lá abotoar botãozinho por botãozinho para fechar o vestido todo. Aí Schiaparelli disse, não, vamos sair dessa vida, gente. Vamos ser mais independente, né? Pra que ficar dependendo de uma camareira até para lhe vestir? Não precisa, né? E aí ela não só incluiu o zíper nas roupas de alta costura, mas ela transformou o zíper no acessório fashion.
ele se tornava a parte do design da roupa. Ele não era um simples zíper, eram coisas grandes, assim, com pedrarias coloridas, chamativas, para realmente parecer que era um detalhe da roupa, além de ser só uma maneira prática de fechar. Os vestidos com zíper super bombaram, principalmente nos Estados Unidos, onde as mulheres ricas já tinham essa mentalidade, digamos, mais progressista? Não sei, talvez essa mentalidade mais moderna, é uma palavra melhor. Parar de depender de camareiras e ter essa quantidade infinita de empregados que as pessoas na Europa ainda tinham um pouco, né? Principalmente as pessoas de origem mais nobre. Agora a gente chegou na parte que eu mais gosto, de Elsa Schiaparelli. Lembram que eu falei do batom no início do vídeo? Então agora vocês vão entender por que esse batom tá aqui em mim. Além de eu gostar muito dele, é porque Elsa Schiaparelli inventou nada mais, nada menos que uma cor. E esta cor é o rosa choque. Gente, quando eu soube disso, eu fiquei tão surpresa. E depois eu parei para pensar, não, realmente, só uma pessoa como Elsa Schiaparelli podia inventar o rosa choque. Eu até, inclusive, procurei uma blusa rosa choque para vestir aqui. Eu descobri que eu não tenho, que eu só tenho blusas rosinha mais claro, mas eu achei esse batom rosa choque, ó. Vocês gostaram? Então, ela sempre gostou de cores fortes, né? Deu pra perceber por tudo que eu contei até aqui. E ela queria uma cor assim vibrante, uma cor que fosse dramática, inclusive, que desse um tom de teatralidade às roupas dela que ela amava. E aí, nessa onda, ela descobriu o rosa choque, ela criou o rosa choque. E quando ela viu aquela cor a primeira vez, ela ficou tão impactada que ela batizou de shocking. É uma cor shocking, uma cor que choca a gente, que, sabe, quase lhe dá um susto. Ela usou essa cor em tudo, virou a marca registrada dela. Ela, inclusive, depois, em 1937, lança um perfume, que ela dá o nome de Shocking, e a embalagem do perfume era inspirada no corpo da atriz Mae West, que era uma atriz de Hollywood, que era, assim, a personificação do estilo Schiaparelli de ser, né, de vestir. Em 1939, estoura a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Quem viu outro vídeo já pegou essa aula, mas se você não viu ainda, Paris foi ocupada pela Alemanha nazista e aí a situação ficou um pouco complicada para Schiaparelli. O que acontecia? Ela era italiana, né? E se você lembra direito das suas aulas de história, a Itália estava junto com a Alemanha na guerra, formando os países do eixo. A Itália fascista, comandada por Mussolini. Então era muito complicado para Schiaparelli continuar em Paris, porque a resistência que estava acontecendo podia achar facilmente que ela era um agente do governo italiano infiltrada ali para passar informações. Isso era muito comum na época, estava todo mundo meio paranoico assim com espiões. Ela vai para Nova York. A boutique, né, o ateliê, não chega a fechar propriamente dito, mas ela não cria coleções novas, né? Eles ficam só reeditando coleções antigas. Em Nova York, ela não vai ficar parada, não. Ela vai fazer vários contratos de licenciamento, vai, assim, licenciar a marca dela para várias coisas. Tanto é que a gente vai ver desde toalha de mesa até roupinha de bebê com a marca Schiaparelli. E, obviamente, que ela não criou nada disso, né? Era só o licenciamento. E aí, quando a guerra acaba, ela logo volta, né, para Paris, e aí ela retoma os negócios. Quando ela volta para Paris, quando a guerra acabou, alguns estilistas que vão ficar famosos futuramente vão passar pelo ateliê dela, né? Um deles é o Hubert de Givenchy, que depois sai para criar a sua marca e virar o queridinho de Audrey Hepburn. Ele trabalha na Schiaparelli uns 5 anos, inclusive ele fica uma época como diretor criativo, né? E Pierre Cardin também vai passar por lá. Em 1954, ela decidiu se aposentar. Existe muita especulação em torno disso, problemas financeiros, problemas de gestão, ela queria fazer outra coisa. Enfim, ela fecha a Maison, ela vai escrever seu livro de memórias, que ela batizou de Shocking Life, né, com a icônica capa rosa choque da cor que ela criou, que ela não ia abandonar isso nunca. Ela escreve esse livro de memórias que, inclusive, você pode comprar, viu, gente? Tem na Amazon, eu vi. Eu só achei a versão em inglês. Então, quem tem domínio do idioma ou quem quer treinar, é uma excelente leitura. E se alguém achar que em português em algum lugar, me manda, bota o link aqui, porque eu não consegui. Mas
quem quiser ler inglês, eu super indico a leitura Shocking Life, que é legal, inclusive, porque a gente vai ler uma autobiografia, né? É muito difícil a gente encontrar autobiografia dessa galera de moda que viveu nessa época. O máximo que a gente encontra são, tipo, cartas, coisas assim avulsas que os biógrafos reúnem para contar a história. Mas é muito diferente você ler a história contada pela própria pessoa. Ironicamente, ou não, em 1954, que foi o ano que Elsa Schiaparelli se aposenta, é o mesmo ano que Chanel volta do exílio e retoma os negócios. Para quem não sabe, quando a guerra acabou, né, quando a guerra começa, na verdade, Chanel já fecha o seu ateliê, a Maison Chanel fica fechada durante toda a guerra. No final da guerra, Chanel vai se exilar na Suíça, ela só volta quase 10 anos depois para Paris para retomar os negócios, e ela volta justamente no ano que Elsa Schiaparelli resolveu sair de cena. É dessas coincidências, né, da vida que é engraçado a gente comentar aqui. A Elsa Schiaparelli já morreu bem velhinha, né, nos anos 70, com 83 anos, né, ela viveu bastante. E a marca dela foi reaberta, foi reativada em 2012. E o legal é que eles conseguiram reativar a marca no mesmo endereço que ela tinha o ateliê original, que era na Place Vendôme, lá em Paris. E 2 anos depois, acho que em 2014, a marca fez o seu primeiro desfile de alta costura desde 1954. O último tinha sido a própria Elsa Schiaparelli que fez. Em 54, a marca ficou esses anos todos fechada. Em 2014, ela voltou a produzir alta costura. Então é isso. Acabou mais um Crônicas da Moda. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Elsa Schiaparelli. Eu acho ela, assim, uma pessoa magnífica, uma personalidade magnífica para estudar, por toda essa parte artística que ela tem, por toda essa vibração que a própria história dela traz pra gente. Enfim, eu gosto muito dela. E, enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Me contem o que acharam. E semana que vem, de novo, tem mais. Beijo!